Boa tarde, comunidade da TV 247. Boa tarde, comunidade da entrevista com Rui Costa Pimenta. Eu sou a Andréa Truz, estou aqui hoje com vocês. Peço para todas as pessoas que estão chegando aqui compartilhar essa live, deixar um like, se possível assinar brasil247.com/apoio ou um pix@brasil247.com.br. Peço também para que vocês acessem o site do brasil247.com, também do Diário da Causa Operária. Mas fiquem conosco, hein? Agora, até o final da nossa programação. Boa tarde, Rui. Seja bem-vindo. Como vai? Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Rui, então vamos já começar aqui trazendo pauta internacional importante, eleições na Alemanha, um crescimento na extrema-direita, a extrema-esquerda fora do parlamento, com uma margem de 0,03%. Eu mais cedo conversei com uma pessoa ligada à FEPAL, e eu levantei a gente estava levantando essa pauta, né, de como a Alemanha ficou refém, né, volta a ser refém de uma extrema-direita. É interessante isso. É contigo. Eu acho que a eleição alemã é importante para a gente entender o que está acontecendo no Brasil, inclusive, né? Para entender a política levada adiante pela esquerda brasileira, né? Porque a Alemanha é mais um dominó que cai. Não caiu totalmente, porque os partidos do sistema, né, que são a CDU e a social-democracia, eles têm condições de formar maioria no parlamento alemão. Mas acontece que a extrema-direita, a AfD, ela conquistou a posição oficial de segundo maior partido do país. Tá? Um avanço muito importante. Se a gente considerar que a eleição foi toda marcada por manobras dos partidos oficiais, né, para não sofrer uma derrota cachapante, nós podemos dizer até que é possível que a AfD seja o maior partido da Alemanha nesse momento, em termos de apoio político. Eleitoralmente não é, porque ficou 8 pontos atrás da CDU. Então, quer dizer, é uma reviravolta na situação muito importante, né? Em várias oportunidades eu debati com pessoas, as pessoas falavam, não, esse negócio do avanço da extrema-direita, isso daí não tem importância, né? É casual e tal. Agora, veja só, Estados Unidos, o Trump ganhou a eleição. A AfD, segundo maior partido. Na França, a Frente Nacional já não é o segundo, a frente. O Reagrupamento Nacional, da Le Pen, já não é o segundo maior partido, é o maior partido da França. Né? Na Espanha, o Vox está crescendo. O Partido Popular, que é um partido conservador, é quase um partido de extrema-direita, né? Porque é composto por todos os franquistas espanhóis, né? O Partido Popular. O Vox, inclusive, é uma dissidência desse partido. Na última eleição em Portugal, o Chega teve uma boa eleição. Quer dizer, em outros países, a extrema-direita está numa posição até mais favorável. A Áustria, eles ganharam a eleição e tudo mais. Então, quer dizer, é uma situação que mostra a completa decomposição política do oficialismo, vamos dizer assim, dos partidos oficiais do imperialismo europeu e norte-americano. É uma política fracassada, não há dúvida nenhuma disso. Agora, no Brasil, a esquerda ela vai se adaptando e vai seguindo cada vez mais essa política fracassada. Esse é um grande problema. Que a esquerda deveria debater isso. O governo Lula está totalmente nessa política nesse momento. Tá? Ele virou uma espécie de partido social-democrata brasileiro, assim, pela sua política, né? Porque o PT não é um partido social-democrata como o Partido Social-Democrata Alemão, mas pela política ele tá fazendo, às vezes, de um partido social-democrata. Né? Então,
é uma advertência muito importante, porque essa política não tem futuro absolutamente nenhum. Está caindo aos pedaços em todos os lugares. Uma coisa importante que a gente deve dizer, que é um esclarecimento, né? Uma das manobras que foram feitas para deixar a extrema-esquerda fora do governo. A extrema-esquerda, que é o partido da Sarah Wagenknecht, ele ia entrar pela primeira vez no parlamento. Ele é uma ruptura do Die Linke. O Die Linke é uma espécie de PSOL alemão, né? Um partido também meio oficialista, né? A favor do imperialismo e tudo mais. E o partido da Sarah Wagenknecht ia entrar, e o Die Linke ia ficar de fora. Aí aconteceu uma coisa que, obviamente, é uma operação política que foi feita pelo aparato imperialista, que é o seguinte: uma deputada do Die Linke, eles chamaram uma manifestação contra a extrema-direita, né? Foi uma manifestação muito grande. Os alemães têm muito medo dessa extrema-direita, por motivos até muito naturais, né? Essa manifestação enorme deve ter sido convocada pela imprensa e tudo mais. Essa deputada foi a principal oradora e ela falou que nós precisamos ir às barricadas contra a extrema-direita e tal. Fez um discurso que me pareceu uma coisa ensaiada. Aí o Die Linke recuperou a votação, ultrapassou a cláusula de barreira, né? E tirou o lugar da extrema-esquerda. Eu acho que foi uma manobra para tirar a extrema-esquerda do parlamento. Porque a tendência ao crescimento da extrema-esquerda é tão forte quanto a tendência ao crescimento da extrema-direita. O país está muito polarizado. A diferença é que a extrema-direita tem apoio da burguesia e a extrema-esquerda não. Né? Mas isso só ressalta o fato de que a tendência ao crescimento da extrema-esquerda é muito forte. Porque sem apoio nenhum, né, eles quase superaram a cláusula de barreira, que na Alemanha é draconiana, de 5%. É um regime político também muito engessado, né, muito autoritário. Eu acho que é mais uma advertência, mas eu não estou vendo que essa advertência vai ser entendida aí pelos nossos líderes da esquerda brasileira, de uma parte dela, né? O PT principalmente. Eu não vou nem dizer do PSOL, o PSOL não tem para onde correr, né? O PT ainda poderia adotar uma política independente do imperialismo, mas aparentemente não é. Eles estão vendo a situação como uma situação dramática e estão achando que a aproximação cada vez mais estreita com o imperialismo é a solução. Com isso vão perder muito e provavelmente vão entrar numa crise, principalmente do ponto de vista eleitoral. O senhor está dando reverberando aqui, eu vou fechar seu microfone enquanto eu falo, tá? Depois eu abro. Sem contar o fato, né, de Alemanha, enfim, a Europa como um todo já vir a sofrer por conta de uma perspectiva econômica daquela cobrança do Trump por parte da OTAN. Quer dizer, a Europa ainda tem muitos problemas econômicos para lidar. Tem duas questões aí também ligadas, né, também à guerra da Ucrânia, essa relação também de apoio, né, à causa, efetivamente, né, apoiando, né, de uma maneira até vergonhosa, né, Israel. Então, a Europa tem um problema sério e que acho que só fomenta mais o surgimento de uma extrema-direita completamente fora da realidade, né? E, obviamente, escrava dessa estrutura do imperialismo, né? Porque quando você fala desse partido na Alemanha, ele lembra muito o que acontece no Chile, porque ela tem, né? Ela se limita à esquerda no Chile, ela apoia o imperialismo estadunidense, né? Então é bem complicado nesse sentido, né? Pedro Henrique mandou aqui um superchat para a gente, Rui, falou o que esperar, né? E quem são Kash Patel e John Ratcliffe, que são agora pessoas que estão ligadas ao governo Trump. A Elizabeth Novi falou o seguinte, na Alemanha ganhou o conservador. O Merz trabalhou 10 anos no BlackRock. O que esperar? Agora também os mesmos vão governar. Se você quiser comentar, Rui. Mas é importante falar do BlackRock, né?
Vou abrir seu microfone, só um instantinho. Pronto. Não, sem dúvida nenhuma que o novo governo é um governo dos banqueiros, né, alemães. Não há dúvida nenhuma disso. Alemães e outros, lógico. Dos banqueiros em geral, né? Ele vai eles não têm alternativa, né? À crise que a Alemanha está sofrendo. E a política dele vai aprofundar a situação, vai piorar, né? Aqui é importante esse comentário. Exato. Porque o sistema eleitoral na Alemanha é muito injusto, né? O BSW quase conseguiu 5% exigidos e sabe o que vão esperar, né, com as 30 cadeiras que seriam do BSW, né, que é o repartir entre os partidos que entraram. Bom, Rui, é um processo, passo para você e depois a gente entra numa outra questão. Contigo. Esse sistema de cláusula de barreira significa que o voto que foi dado ao partido A, que não conseguiu entrar por causa da cláusula, ele é transferido para os outros partidos, o que é uma coisa, obviamente, absurda, né? O Brasil também tem cláusula de barreira. Também é uma política antidemocrática. Perfeito. Rui, eu vou tentar resolver aqui a nossa questão do microfone, porque o pessoal falou que está com muito barulho. Eu vou tentar tirar aqui, só ajustar aqui o eco, de repente, se reduzir o ruído. Deixa eu ver aqui. Não, piorou. Não, gente, eu vou fechar mesmo, vou deixar aqui no ajuste automático, mas acho que agora, se melhorar, vocês me dão um toque, por favor, porque o pessoal falou que estava tendo muito barulho. De qualquer maneira, eu vou fechando o microfone e abrindo. Pois é. Para a gente continuar, Rui, vamos trazer aqui a pauta nacional, mas antes eu queria começar, até por conta de um superchat, e já passo aqui para você. O Rômulo Galo fala, Rui, o que leva o IBAMA a relegar, né, os amapaenses à pobreza e à miséria, proibindo, inclusive, a pesquisa de prospecção do petróleo na margem equatorial? E, Rômulo, agradecendo aqui seu superchat. Isso daí é uma coisa de hospício, né? Brasil, hospício. O Brasil tem muitos lances aí de manicômio, né? Eu gostaria que o pessoal que é contra a pesquisa do petróleo na margem equatorial mostrasse qual país do mundo se negou a pesquisar e explorar o petróleo dentro do país. Eu nunca ouvi falar de nada parecido com isso. Isso aí é o equivalente, em termos de economia geral, de você queimar dinheiro no fogão de casa. É coisa de maluco. Tá? Bom, o que leva? Eles dizem que é para salvar o planeta. Eu digo que isso daí é uma grande balela. Não tem pé nem cabeça essa explicação. Né? Inclusive, nesse caso aqui, fica desmascarado esse problema, porque, segundo ele, seria o seguinte: o petróleo está muito perto da foz do Amazonas, por isso deram, né, deram o nome de. Como é que é a localização de Foz do Amazonas, alguma coisa assim. Está muito longe de lá, 500 quilômetros. Isso é tudo para criar o clima, né? Vão poluir o rio Amazonas, mas imagina, né? Um rio daquele tamanho ser poluído por um poço de petróleo. Seria o fim da picada. Não tem nada a ver. O verdadeiro motivo é outro. É que o imperialismo sempre lutou contra o desenvolvimento nacional brasileiro. Né? A gente precisa, né, contar a história do petróleo brasileiro. Porque a maioria das pessoas não conhece essa história. No começo, quando algumas pessoas começaram a falar que o Brasil tinha petróleo, que precisava explorar o petróleo, apareceram os especialistas, né? E a imprensa, logicamente, a grande imprensa, para dizer que o Brasil não tinha petróleo. Né? Não adianta procurar, porque o Brasil não tem petróleo. Agora, a gente sabe, o Brasil é o 10º maior produtor de petróleo do mundo hoje. E a gente sabe que o Brasil tem reservas de petróleo que poderiam colocá-lo
a maior reserva de petróleo do mundo. Isso sempre foi combatido. Tentaram obstaculizar de todas as maneiras a utilização do petróleo para o desenvolvimento nacional, para melhorar as condições de vida do povo brasileiro. As pessoas que estão fazendo essa campanha, quer elas saibam, quer elas não saibam, mas eu acho que a insistência de alguns setores aí é muito forte, elas estão sendo impulsionadas pelo imperialismo, que não quer ver o desenvolvimento nacional brasileiro. Né? Se o Brasil tiver uma produção de petróleo semelhante, por exemplo, à da Arábia Saudita ou do Irã, vai ser muito difícil controlar o país aqui. Né? Quer dizer, é preciso impedir o desenvolvimento nacional. Não é só o petróleo. Não querem que o Brasil construa ferrovias. Um país continental, 8 milhões de quilômetros quadrados. Não querem que o Brasil construa hidrelétricas, porque, apesar da hidrelétrica ser uma energia que não polui nada, né? Isso aqui é estranho, né? Não polui nada. Ah, mas ali onde é feito a represa da hidrelétrica, você mata um monte de árvore. Meu amigo, é complicado assim. Né? Então, quer dizer, sem energia elétrica, sem estradas e sem petróleo, que é outra forma de energia, como é que você vai desenvolver um país? O país está totalmente bloqueado. Né? E a gente vê o seguinte, o governo Lula é, em grande medida, refém dessa situação. É óbvio que o Lula quer explorar esse petróleo da margem equatorial. Mas aí ele colocou no ministério uma doida, que é essa Marina Silva, que é financiada, aí todo mundo sabe, pelo Jorge Soros e tudo mais, ONGs internacionais. Ele colocou vários... O PT está cheio de ongueiros aí, que ficam batalhando contra o desenvolvimento nacional, e o governo não consegue agir. Né? É um governo paralisado. Isso daí, inclusive, é mais um calcanhar de Aquiles do governo Lula, porque os bolsonaristas não são contra explorar o petróleo da margem equatorial. Né? Então, fica assim, o PT já entregou toda a luta democrática para os bolsonaristas, né? Liberdade de expressão e tal, tudo, agora é uma bandeira que está na mão dos bolsonaristas. Agora vai entregar também o desenvolvimento nacional na mão dos bolsonaristas. O Lula falou que vai explorar, que a Marina vai aceitar. Eu acho que ele precisava ter mais pulso e passar por cima desse negócio. Não, eu vou só fechar o microfone para poder falar, para não dar eco, tá, Rui? E é importante a gente levar em consideração, por exemplo, a Dilma, quando ela levantou a questão do conteúdo local e conteúdo nacional no setor de petróleo e gás, foi o calcanhar de Aquiles dela também. Porque é um pouco isso, né, Rui? Não pode ter uma estatal que é uma economia mista, que está longe de ser uma estatal, mas que pense no desenvolvimento do país. E o que é pior, por exemplo, na mão de Bolsonaro, ninguém, né? E na mão de uma extrema-direita, acho que colocar aqui uma empresa petrolífera privada, estrangeira, seria de cima para baixo, não teria participação popular, não teria absolutamente nada, e fere a nossa soberania. Eu acho que a gente acho que a informação ainda é sobre isso. A Petrobras é uma empresa que a gente ainda tem como, né, de alguma maneira, ela tem um controle, por ser mista, por ter uma parte dela que é estatal e que, né, tem esse olhar de desenvolvimento. Uma empresa estrangeira, não, né? A luta, não é por acaso que a Operação Lava Jato ela teve como alvo principal a Petrobras. Né? A intenção original da Operação Lava Jato era mostrar que a Petrobras era uma fonte de corrupção imensa, que a Dilma estava envolvida porque ela tinha sido, se não me engano, presidente da Petrobras, ou ela tinha trabalhado no setor de petróleo. Né? Ah, sim. Ela indicou para o setor de petróleo uma pessoa da confiança dela e tal. E petróleo a gente sabe, né? Muita briga em torno da coisa porque dá muito dinheiro.
Só que eles não conseguiram montar a operação em cima da Petrobras. Acabaram derrubando a Dilma com aquele negócio idiota da pedalada fiscal, né? E depois o Lula também não conseguiram mostrar nenhum envolvimento dele com a Petrobras. Eles achavam que o Lula estava recebendo fortunas aí da Petrobras, a Dilma estava recebendo fortuna, não conseguiram mostrar nada disso. Acabaram condenando o Lula por um sítiozinho no interior de São Paulo e um apartamento fuleiro lá no Guarujá, né? Que foi outra coisa vergonhosa. Mas a Petrobras acabou sofrendo muito. Empresas foram à falência, ligadas à Petrobras. Foi aprovada uma multa para os acionistas, né, da Petrobras, multimilionária. E é importante dizer que os acionistas da Petrobras, eles ganham um dinheiro inacreditável. Basta comparar as ações da Petrobras com outras ações aí. É muito dinheiro que eles recebem. E o país na miséria. Enquanto acionistas lucram com o petróleo nacional, que foi descoberto, que foi organizado, explorado pelo Estado brasileiro, o povo brasileiro está na miséria. 54 milhões de pessoas no Bolsa Família. Né? Eu acho uma coisa assim surrealista isso. Né? Agora, nós temos que entender que é um investimento muito grande dessas ONGs para convencer o pessoal dessas bobagens. Né? Tem muito dinheiro investido no Brasil aí para convencer as pessoas de que não deve explorar o petróleo, de que o mundo vai acabar na próxima segunda-feira, que se ele não parar de usar petróleo, ele vai destruir o planeta e tal. Um negócio, né? Uma propaganda totalmente sem pé nem cabeça, absurda. Enquanto isso, o Brasil, para poder explorar o petróleo que é dele, tem que travar todo um debate, uma luta, tem obstáculo, IBAMA, papapá. É um pesadelo inacreditável. Aqui está falando que entregaram a BR. Foi o Michel Temer que entregou a BR Distribuidora. Privatizada, inclusive, de uma maneira, né, mais uma privatização absurda e que ficou nas mãos até, né, de pessoas ligadas enfim, ao futebol e tal. José, desculpa, pode falar. Eu acho que, juntamente com a dívida pública, o problema do petróleo é o grande problema nacional. Há países, você vê, a Arábia Saudita é um país que, tudo bem, que a população é pequena, tudo, em comparação com o Brasil, mas o país é um deserto. É um país rico, né? Não é um país desenvolvido, mas é um país rico por causa do petróleo. Só petróleo. Não tem mais nada que eles possam vender ou explorar para... É só o petróleo. O Brasil não consegue explorar o seu próprio petróleo. É uma guerra contra o povo brasileiro incessante. Perfeito. Rui, eu tenho uma provocação aqui e acho interessante a gente colocar, porque eu até mudaria um pouco. A Sol Passos falou assim: a riqueza do pessoal, do pré-sal, né? Chegou na sua casa, chegou aqui no Brasil. Eu entendo, se a gente levar em consideração a falta do que era essa autonomia com relação ao que tem e a exploração do pré-sal. Inclusive, a gente sofre um outro processo que é em 2030, não é? Que pode já não. Se não tivesse o pré-sal, a gente teria problemas. E isso interfere na nossa economia, não é? Esse é o superchat que mandaram? Esse mesmo. Chegou na minha casa, sim. Pouquinho, porque a maior parte vai para a dívida pública. Nós temos que entender o seguinte: na pior das hipóteses, né, vamos entender como a riqueza do petróleo, de qualquer maneira, ela chega no bolso do brasileiro. Primeiro, todo mundo paga imposto. Então, obviamente, como o petróleo é muito dinheiro, é bastante imposto.
Segundo lugar, onde há empresas privadas operando lá o petróleo, essas empresas pagam aos governos royalties pela exploração do petróleo. Terceiro, a Petrobras não é uma empresa inteiramente privada, ela é parcialmente estatal. Quer dizer, dos lucros dos acionistas, o governo brasileiro recebe 30%. Tá certo? Então, esse dinheiro, ele chega no bolso de todo mundo. Não chega mais porque o governo está endividado até o pescoço, né? A agiotagem dos bancos é extraordinária, e os governos estaduais a mesma coisa, os governos municipais a mesma coisa. O dinheiro chega, sem dúvida nenhuma, mesmo com a empresa privatizada. Mesmo assim, chega o dinheiro. Não é... O dinheiro do petróleo é muito grande. Agora, imagina se todo esse dinheiro viesse para o Estado, todo. Não royalty, não impostos. A renda do petróleo toda viesse para o Brasil. Seria fabuloso. Agora, tem uma coisa que é o seguinte, nós não defendemos só a exploração do petróleo, né? Nós defendemos a nacionalização do petróleo e nós defendemos o controle dos trabalhadores da Petrobras sobre a empresa. Para a gente ter uma ideia, né, no ano passado, acho que foi, o governo recolheu em tributos, em impostos, 270 bilhões de reais. Só de impostos. Não estamos falando de royalties e não estamos falando da parte, né, que o governo tem direito. É muito dinheiro. 270 bilhões de impostos. Lembrar que o orçamento federal é coisa de 2 trilhões e tanto. Né? Isso aqui é mais de 10% do orçamento federal. Só os impostos. Essa pergunta do companheiro, companheira, não sei, essa é a propaganda que fazem, né? Não, mas esse dinheiro não vem para o povo, então não vamos explorar. Não. Primeiro tem que explorar e depois tem que lutar para que todo o dinheiro venha para o povo. Agora, não vai adiantar você lutar para o dinheiro vir para o povo se o dinheiro não existe. Né? Seria uma coisa estranha. Não, vamos lutar para que o dinheiro do petróleo do Amapá venha para o povo. Mas não tem dinheiro do petróleo do Amapá. Muito bem, Rui, eu vou trazer aqui os superchats relacionados ainda ao mesmo tema. Depois falem se está dando algum tipo de eco, tá? Porque aí a gente tenta resolver. O João Pimenta está aqui com a gente. A esquerda verde não é verde de planta, não, é verde de dólar mesmo. O Lula 2026. A estimativa é que o volume do petróleo na margem equatorial seja de mais de 30 bilhões de barris, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis, né, ANP. Tem uma aqui relacionada ainda também ao tema Nilza Ramos. Greenpeace diz que exploração desloca ribeirinhos. Maracujá Podcast falou, Rui, o canal do Jones Manuel é contra a exploração do petróleo e também a auditoria da dívida. Devemos continuar a pagar a dívida ainda e ficar sem energia? Também é uma outra provocação. E o Jafé Praia. Zona Franca de Manaus completa 58 anos hoje. É preciso fortalecer o modelo de desenvolvimento da Amazônia. E tem mais uma questão que eu deixo daqui a pouco. Tem mais 2 outras questões, mas eu passo para você se você quiser comentar, e depois eu leio. É contigo. Há toda uma esquerda que é contra a exploração do petróleo. A esquerda, como foi dito, é verde, né? Verde de dólar, não verde de planta. Eu vi uma propaganda da Sandra Bonfim, que ela assinou um manifesto contra a exploração do petróleo na margem equatorial. Eu acho que esse pessoal atua em função dos interesses estrangeiros dentro do Brasil. É simples assim.
é uma esquerda que está sendo completamente, está sendo, já foi, completamente absorvida pelo imperialismo. Esse negócio, eu já ouvi que o petróleo não pode ser explorado por causa dos ribeirinhos. Meu amigo, os ribeirinhos são os miseráveis lá. Se você explora o petróleo, tem condição de melhorar a vida da população. Desloca o pessoal, porque agora virou uma norma que você não pode tirar ninguém do lugar onde ele está. Não é verdade. Isso aí nunca foi uma norma real. Há situações que são muito ruins, mas as situações são de força maior. Aqui em São Paulo, por exemplo, você vai construir uma avenida, o pessoal expropria a casa do pessoal, paga a casa, o pessoal vai morar em outro lugar. O problema é o seguinte, é saber se as pessoas estão sendo indenizadas, se o governo dá condições para elas se mudarem, não que elas têm que ficar lá, né, sob qualquer condição, não é verdade. E depois, diante do que significa o petróleo, há muito sacrifício aí que é pequeno. Se não for uma coisa desastrosa mesmo, tem que fazer o sacrifício que for necessário. É bobagem. Isso é pura propaganda. Pois Também é, não é uma pode falar. ribeirinha que vai ser deslocada, não porque o petróleo fica em alto mar. É. E o Greenpeace também, né? Porque tem um histórico ali de think tanks, né? Tinha que fazer como o Trump fez com a USAID, banir o pessoal. Perfeito. Tem mais duas questões aqui. O Beraldi falou o seguinte, a pergunta é para você. Rui, qual a dificuldade da Petrobras adquirir nova distribuidora e invase, né, de GLP? O preço do botijão seria reduzido muito. Parece que não querem enfrentar esse cartel. A verdade é o seguinte, a Petrobras, como você mesmo disse, a impressão que eu tenho, Rui, é o calcanhar de Aquiles. Se o Lula falar demais, é quase que eles falam assim, olha, nós vamos usar novamente a Petrobras para te derrubar. É o jogo político deles, né? Então, eles é um cartel bem pesado, né? Não, a pressão sobre o governo Lula é imensa em todas essas questões. Você vê que ele falou de explorar o petróleo na margem equatorial, começou uma campanha enorme. Né? Agora, eu acho que um governo que quer servir ao povo brasileiro tem que enfrentar essa pressão. Porque senão, qual é o sentido de você fazer um governo popular, de esquerda? Se toda hora que a burguesia bater o pé, você recua. Que é o que o governo Lula está fazendo. Ele tinha que enfrentar. Né? O que ele está fazendo de errado é isso. Ele não está enfrentando esse pessoal. Eu acho, por exemplo, que o PT tinha que fazer uma campanha pela completa estatização do petróleo. Por que nós vamos dar uma riqueza desse tamanho para acionistas estrangeiros? Não faz sentido nenhum. Só uma pessoa muito doida acha isso normal. Já vi uns neoliberais falarem, né? Não, tem que privatizar. Privatizar para quê? Para o cidadão levar o seu dinheiro embora? O que é? Você é maluco? Né? O cara tem uma casa, ele vai dar de graça a casa para o outro morar e você mora na rua? Que negócio é esse? Você não ganha nada com isso. O cidadão compra uma ação. Né? Isso é uma coisa que muita gente não parou para pensar. A Petrobras começou a vender ações na época do governo FHC, década de 1990. Vamos supor, não me lembro exatamente o ano em que o Fernando Henrique transformou a Petrobras em empresa mista. Vamos supor que tenha sido 95, vai? 95, 2000, 2025 são 30 anos. O cidadão comprou uma ação lá, em 1995, pois ele vem ganhando dinheiro com essa ação há 30 anos. Qual é o sentido dessa política? É um país que vive para dar dinheiro para os outros.
Não pode ter uma coisa dessa. Né? E o cidadão já recebeu aí, sei lá, 500, 1000 vezes o que ele pagou nessa ação. Aí alguém fala, bom, mas esse é o funcionamento do capitalismo, o que mostra que o capitalismo é uma coisa muito ruim. Mas a pergunta é a seguinte, nós temos 50 milhões de pessoas na miséria, por que nós damos dinheiro para um acionista que nem mora no Brasil, que nunca veio aqui, que não investe esse dinheiro no Brasil, enquanto o povo morre de fome? Qual é o sentido dessa política? É uma política de malucos. Eu não li esse último superchat que você colocou. Não, é interessante aqui o Jerônimo, não só complementando o que você disse, porque ele fala assim, olha, curioso é que quem defende Ribeirinho nunca perguntou a esses ribeirinhos o que eles acham sobre. Isso não, jamais. E aí sim, Rui. A campanha é igual à campanha que fizeram contra a Dilma por causa da hidrelétrica de Belo Monte, que é deslocar os índios. Essa Sônia Guajajara, que está no governo do PT, ela foi escolhida aí pelo imperialismo para fazer essa campanha. Ela ficou conhecida por essa campanha. Os índios estão lá, tá certo? Você quer construir uma hidrelétrica. Bom, vai lá, conversa com os índios e fala, olha, não tem jeito, nós precisamos construir essa hidrelétrica. Vamos arrumar para vocês um outro local para vocês morarem, com condições, etc, etc. Porque o índio, ele não é como, por exemplo, sei lá, o palestino, está 1000 anos naquela terra. Né? O índio brasileiro, ele é seminômade, sempre foi. Então, e depois é o Brasil, é a terra. Se você der uma terra boa, tudo bem, né? E eu acho que o governo da Dilma deve ter proposto isso. Mas aí fizeram uma campanha gigantesca que você não pode construir a hidrelétrica porque os índios vão sofrer. Isso daí é uma campanha contra o país, contra o Brasil. Né? E nós, brasileiros, todos estamos pagando o preço dessa gente. Por isso tem que ser combatido esse pessoal. Esse Jones Manuel, esse não é esquerdista, esse é um ongueiro. É um ongueiro que está fazendo propaganda para o imperialismo. O Samé Bonfim, o PSOL, é ongueiro. O Manuel, inclusive, é contra a auditoria da dívida. Eu acho que a auditoria da dívida é uma posição muito moderada. Eu acho que tem que não pagar. O governo tem que chegar lá e falar, não pago mais. Acabou. Mas tudo bem, a auditoria seria um passo intermediário. Por que você vai ser contra? Não dá para entender. Só deixar aqui um recado para Sol, porque ela colocou aqui que hoje o papel da Petrobras é dar lucro para acionistas, né? Assista o Invisível Muito Além do Petróleo, é um programa que a gente tem em parceria com a FUP, toda segunda-feira, às 13 horas, e aí você vai entender, é muito mais do que isso, porque são pessoas ligadas à estrutura sindical que defendem a Petrobras. Então, é para além disso, né? É muito para além disso. Aí, Rui, a última questão relacionada ainda a essa pauta, e a gente já vai mudar, que é um superchat do Mauro Augustus. Basta que um governo de direita assuma, essa Marina assuma, privatizam a Petrobras e exploram a margem equatorial com empresas americanas, que foi o que eu disse. Eu não tenho a menor dúvida que vem empresa estrangeira para cá, e a gente não tem controle algum nesse sentido, né? Então, eu fiz esse comentário. O Gislantin dando parabéns ao 247, muitíssimo obrigada. E eu passo para você. Não, primeiro sobre a questão da Petrobras. Uma parte do dinheiro importante vai para os acionistas mesmo.